Rock, a música do inferno. Testemunho de Júnior Omni, homens a serviço de Satanás. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Nasci no ano de 1979, no Alto da Moca, em São Paulo. Meus pais moravam em São Vicente, litoral paulista. Meus irmãos moravam também na mesma casa. Ao todo, 5 pessoas compõem a minha família. Meu pai era um grande fã das bandas de rock and roll. Nesta época, ele possuía uma grande coleção de discos. Eu nasci no berço do rock e aprendi a gostar desse estilo musical ainda no ventre de minha querida mãe. Com o passar dos anos, eu fui conhecendo outras bandas de rock. Cada vez mais meu pai comprava novos discos para ouvir em casa, pois possuía uma boa aparelhagem de som e também sabia construir suas próprias caixas amplificadas. Alguns discos eram estranhos, com desenhos de monstros, morcegos, mulheres nuas e até mesmo demônios. Muitas imagens de caveiras e demônios estão presentes nos discos de rock. Sem conhecimento algum, meu pai e eu ouvíamos todas as bandas de rock que até então faziam sucesso. Tais bandas eram Nazareth, Black Sabbath, Led Zeppelin, Scorpions, Kiss, AC/DC, The Cult, Pink Floyd, King, Jimi Hendrix, Aphrodite Shield e muitas outras do gênero. Eu cresci ao som do rock. Por esta razão me identificava com este estilo musical polêmico. Logo surgiram as bandas dos anos 90. E aí eu já podia comprar meus próprios discos, LP. Conheci muitas bandas de rock através de discos, reportagens, jornais, televisão e etc. Mas notei algo incomum em todas elas. Todas traziam uma mensagem estranha sobre o inferno. Com o passar do tempo percebi que o rock é um culto de adoração a Lúcifer, o qual era um anjo querubim e também maestro da música celestial quando obedecia a Deus. Uma vez expulso do céu, Lúcifer tornou-se Satanás, inimigo de Deus, e procura, através da música, destruir a humanidade. Ezequiel, capítulo 28. Em 1985, meus pais mudaram para a cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Meu pai, porém, continuou comprando seus discos prediletos. De mês em mês, meu pai comprava um novo disco de rock e eu ouvia todos eles. Tentando entender o que os cantores diziam nas músicas, eu comecei a estudar inglês em minha própria casa, através de livros, revistas, fitas, cassete, vídeos, etc. Aos 13 anos de idade, eu comecei a fumar. Logo fui perdendo o desejo de estudar e assim comecei a faltar na escola, pois estava sendo dominado pelas influências satânicas do rock and roll. Entrei pelo caminho da prostituição aos 14 anos. Já fumava e bebia cerveja com os amigos, na tentativa de viver livre e em paz. Eu caminhava para o fundo do poço a cada dia que passava. Profanei o leito de meus pais com uma namorada. Eu com 14 e ela com 12 anos de idade. Nós nos sentíamos adultos e muito responsáveis longe dos nossos pais. Quando completei 15 anos, eu abandonei a escola. Minha mãe ficou muito triste com essa má decisão. Em casa eu brigava diariamente com minha mãe e discutia com meus irmãos. Eu sempre dizia para minha mãe: eu odeio viver, eu quero morrer, eu não pedi para nascer. A minha mente foi apagando em ritmo acelerado, sem que eu pudesse perceber, pois não havia em mim forças para raciocinar acerca do perigo que me cercava. Meu irmão era apaixonado pela música eletrônica. Este estilo de música também me atraía muito, pois a tendência eletrônica havia contagiado a Grande São Paulo no início de 1990. Com várias casas noturnas voltadas para esse gênero musical trazido da Europa, por diversos DJs e cantores da dance music, a música eletrônica é uma das vertentes do rock. Muitos elementos do jazz e também do blues estão misturados na dance music, techno e na house music. Há muito do rock em home e outros estilos musicais, mas é do rock em especial que eu quero tratar neste livro. No ano de 1997, conheci uma banda de rock muito polêmica, cujo líder é satanista convicto e também homossexual. Esta banda usa 2 nomes de personalidades americanas que entraram para a história. Este grupo tem como figura central Marilyn Manson. Em 1994, Marilyn Manson foi consagrado reverendo da Igreja de Satã, pelas mãos de Anton Szandor LaVey,
o fundador da primeira igreja de Satã na Califórnia, Estados Unidos. Certa feita eu fui dormir. Já de madrugada, ao deitar na cama, senti que algo havia entrado em minha boca. Não sabia o que era, mas comecei a me revirar na cama tentando cuspir aquilo que havia entrado em minha boca. Foi horrível esta experiência. Eu tentava escapar daquela situação, porém não conseguia. De repente, a minha boca começou a pronunciar palavras em uma espécie de dialeto estranho que não pude entender o que eu mesmo falava. Entrei em desespero. Comecei a gritar, mas ninguém me ouvia. Senti minha alma sair do meu corpo e seguir descendo um profundo abismo escuro. Parecia não ter mais fim. Olhava para as paredes rochosas e escuras daquele abismo e já não tinha dúvidas de que eu estava entrando no inferno. Enquanto descia este abismo desesperado, querendo voltar para o meu quarto. Ao longe eu ouvia gritos de desespero e dor. Eu me esforçava para tentar voltar ao meu quarto, à minha cama, mas não conseguia. Aquilo era real. Além de um simples sonho, era uma revelação para mim. Pois em mim não havia o temor de Deus. Por esta razão eu estava passando por aquele vale da sombra da morte. Isto estava acontecendo pelo fato de eu não ter dado a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois eu vivia a minha vida nas drogas e na prostituição, sem me importar com o Senhor Jesus que morreu na cruz para me salvar. Estava num mundo espiritual, sofrendo pela minha rebeldia e despreza ao Senhor Jesus, enquanto eu agonizava. Um homem com lindas vestes brancas resplandecentes apareceu para mim dentro daquele abismo profundo e escuro, pois lá não havia nenhum raio de luz. Tudo eram trevas e sofrimento. Vi quando ao meu lado aquele homem apareceu. Segurando a minha mão, ele me disse: "Não tema, jovem. Eu estou contigo. Não se desespere." Naquele momento, eu pude sentir uma paz que jamais senti antes em lugar nenhum. Aquele homem era o Senhor Jesus. Ele me levou a um lugar sombrio. E enquanto caminhávamos, percebi que havia vários buracos e crateras no solo daquele abismo onde pisávamos. Enquanto andávamos, saía fogo e fumaça dos buracos no chão. Havia um mau cheiro terrível de carniça naquele lugar. Eu vi vários vultos negros saindo daqueles buracos e se escondiam nas brechas rochosas das crateras. Eram demônios. Ali era o inferno. E eles estavam fugindo daquele homem de vestes brancas que estava segurando em minhas mãos. Ao chegarmos a uma outra parte, aquele homem de vestes brancas me mostrou onde estavam homens e mulheres, todos eles acorrentados e pedindo socorro. Naquela hora senti um grande medo daquele lugar e desejei sair dali o mais rápido possível. Os gritos eram horríveis e vinham de toda parte. Aquele cenário era iluminado apenas com as chamas avermelhadas do fogo que saíam dos buracos do solo. Vi também que muitas mulheres estavam nuas, outras estavam com seus seios expostos, outras ainda estavam com roupas sujas e rasgadas. Era horrível aquele cenário, e o mau cheiro era insuportável. Alguns homens olhavam para mim, bem como algumas mulheres me pediam socorro, clamando em alta voz, em grande agonia. Neste momento, aquele homem com vestes brancas que estava ao meu lado me disse: "Olha, jovem, não estenda sua mão para ajudá-los, pois estes que estão acorrentados e presos aqui são prisioneiros neste abismo. Você não poderá libertá-los, eles nunca poderão sair daqui." E seguiu dizendo: "Todos estes homens e mulheres viveram suas vidas na terra ao seu bel prazer, e não se importaram com a salvação de suas almas. Por esta razão eles estão presos nestas correntes que você está vendo. Eles me desprezaram durante suas vidas passageiras, não alcançaram a salvação. Antes, todos eles me rejeitaram, blasfemando e negando o meu nome." Enquanto eu ouvia aquelas palavras, eu olhava para aquelas pessoas e senti uma profunda agonia ao ver quão terrível é o sofrimento daqueles que vão para o inferno por desprezarem ao Senhor Jesus Cristo. Eu vi que naquele lugar havia uma galeria para cada grupo de pessoas. De um lado estavam os homens que não honraram o nome do Senhor Jesus. Ali estavam pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, padres, bispos e diáconos. Também havia um lugar reservado para os assassinos, estupradores, atores e artistas pornográficos, artistas de novelas,
sequestradores, terroristas, suicidas, assaltantes e traficantes. Outra ala era reservada para os bruxos, satanistas, feiticeiros, magos, alquimistas, encantadores, esotéricos, astrólogos, necrófilos, adivinhos, mágicos, médiuns, espíritas e outros que mantinham relações com as forças ocultas. Na galeria das mulheres estavam as lésbicas, prostitutas, garotas de programa, as top models, mulheres assassinas, abortistas e adúlteras. Todos eles gritavam de dor e desespero, com espancamentos, com abusos sexuais, com palavrões e insultos de toda a espécie. O tormento era geral naquele lugar. Havia ali um portão de bronze enorme que ficava fechado. Onde nós passávamos, percebíamos a revolta dos demônios, que se deslocavam de um buraco para um outro em fração de segundos. Eles voavam por toda a parte, sempre fugindo da presença daquele que estava caminhando comigo, cujo aspecto era como relâmpago. Aproximamo-nos daquele enorme portão que estava trancado. De repente, estávamos em frente a um trono de cor escura. Naquele trono não havia ninguém, nem ao seu lado. Tudo estava em silêncio naquela hora, porém não via mais ninguém. Aquele trono era o trono de Satanás. Ali era o seu posto, no qual se assentava para observar o sofrimento das almas acorrentadas com grandes cadeias de ferro. Observei que ali não havia nuvens nem vento algum naquele lugar, apenas escuridão, fogo, fumaça, um clima seco e um calor insuportável. Diante daquele cenário, eu pude contemplar entre lágrimas a tamanha crueldade de Satanás e seus anjos. Percebi também que o inferno é real. Lucas 16, 19 a 23. Eu sempre duvidava da existência de um lugar de tormento eterno, mas depois disso tudo que eu vi, nunca mais duvidei que o inferno existisse e é tão real quanto nossas vidas. Pude observar também que existe um reino organizado por Satanás, que trabalha incansavelmente para destruir a humanidade em todas as suas áreas: social, moral, econômica, mental, física, geográfica, psicológica, cultural, conjugal, espiritual. Nestas 10 áreas, Satanás tem centralizado seus ataques contra a raça humana, tirando dos homens a imagem e a semelhança de Deus e estampando uma marca diabólica em suas vidas. Depois de todas estas visões, eu pedi ao Senhor Jesus para que eu pudesse sair daquele lugar horrível, mas ouvi uma dura repreensão de sua parte. Ele me disse: se você me obedecer e procurar uma igreja para ouvir a minha palavra, eu não te deixarei vir para este lugar e passar toda a eternidade em tormentos. Porém, se não me obedecer, você ficará neste lugar e se ajuntará àqueles que aqui já estão em agonia, e nunca mais voltará para o seu quarto, nem mais verá os seus pais. Eu chorava muito e pedia perdão por todos os meus pecados, e prometi ser obediente à sua palavra. Naquela madrugada eu acordei assustado no meu quarto. Meu irmão dormia tranquilamente na sua cama ao lado da minha, porém não ouviu nada. Havia nas paredes do meu quarto vários desenhos diabólicos com temas de rock and roll, sexo, lesbianismo, satanismo. Logo após o tormento que vivi, acordei e quando abri os meus olhos, vi que aqueles desenhos na parede estavam olhando para mim e davam risadas de zombaria e sarcasmo. Espantado com aquela cena horrível dentro do meu quarto, não pude mais dormir. Porém, não tive coragem de levantar da minha cama e assim fiquei até o dia amanhecer. Quando me levantei pela manhã, fiz uma oração a Deus pedindo paz e proteção. Eu tive a certeza de que estive vivo no inferno e que aquilo era uma revelação através de um arrebatamento de sentidos. Com o passar do tempo, me envolvi com as drogas mais pesadas, pois havia esquecido o medo que me sobreveio com aquela revelação do inferno. Saí da cidade de Suzano, onde eu morava, no ano de 1999. Fui para São Vicente, litoral paulista. Comecei a sair pela noite. Nesta ocasião, morava com minha querida avó, que já descansa na mansão celestial ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, eu me reunia com meus amigos para beber e usar drogas durante a madrugada. Nós saímos em busca de festas e música por todos os lugares. Nós conhecíamos um amigo, que na madrugada nos trazia presentes. Nós usávamos estes presentes durante a madrugada dentro dos banheiros dos bares e casas por onde passávamos.
sentíamos um profundo vazio em nossos corações. Sempre tentávamos preencher este grande vazio usando drogas para disfarçar a nossa tristeza. Passados alguns meses, e este amigo que nos trazia presentes foi cruelmente assassinado com um tiro dentro do olho quando estava sentado junto ao balcão, bebendo com seus colegas. Morreu tragicamente, deixando para trás sua filhinha de apenas 3 anos e sua esposa. Que triste fim teve este pai de família. Assim, pude perceber que mais um partira desta vida para a eternidade sem volta. E o que é pior, ele partiu sem Jesus Cristo. Com tudo isso, o rock continuava ativo em minha mente, e eu andava ainda mais pelas madrugadas em busca de diversão e lazer. Desde então, todos os dias, eu comecei a sentir um forte cheiro de necrotério a me perseguir. Hoje eu sei com certeza que aquele cheiro estranho era o cheiro da morte que seguia meus passos, a fim de me tragar. Sempre alguém me dizia: "Jovem, Jesus te ama." Outros ainda me falavam do chamado de Deus para a minha vida. Eu sempre ouvia alguém me dizendo que eu era um escolhido de Deus para pregar a sua santa palavra. Eu, porém, não dava muita atenção, pois estava cego demais para enxergar o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Certa feita, eu decidi queimar novamente os meus discos e vídeos de rock juntamente com os meus desenhos. Eu queria dar um pouco de paz à minha mente. Eu queimei tudo o que era relacionado ao rock, mas não demorou muito tempo e a minha coleção de discos aumentou. Eu comprei novamente todos os discos que eu havia queimado. O tempo passou e eu voltei a ter desejos de suicídio todos os dias. Lembro-me quando eu estava preparando o almoço. Estava sozinho em minha casa e uma tristeza invadiu meu coração em fração de segundos. Nesse momento, eu senti uma pessoa encostar do meu lado. Era um demônio. E ouvi quando ele me disse assim: "Coloque veneno em sua comida e acabe com todos os seus problemas ainda hoje." Então, hipnotizado por aquela voz, deixei o meu prato na mesa. Fui até uma prateleira onde minha mãe guardava seus produtos de limpeza. Queria pegar o veneno de matar ratos para colocar na minha comida e assim me suicidar. Mas não pude vê-lo ali, pois havia sumido de repente. Eu tinha certeza de que este veneno estava ali, porém não podia enxergá-lo entre os demais produtos que estavam organizados naquela prateleira. Sei que foi o Senhor Jesus que vendou os meus olhos para que eu não pegasse aquele veneno ao fim de acabar com a minha própria vida. Ao Senhor Jesus seja toda a honra e todo louvor eternamente. Deus fez o veneno desaparecer para me salvar da morte. Não tenho palavras para agradecê-lo. O disco de Marilyn Manson, intitulado Anticristo Superstar. Eu comprei este disco e escutava 24 horas por dia. Este disco contém letras que desprezam a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, eu estava cego, sem nenhuma afeição por aquele que morreu na cruz para nos salvar. Não havia amor em mim, só ódio e muita vontade de morrer. O sonho satélico, a revelação. Lembro-me que certa feita, eu me deitei para dormir após ter fumado meu último cigarro. Estava folheando algumas páginas da Bíblia e logo senti um profundo sono. Eu estava perturbado e completamente sem rumo na minha vida. Naquela madrugada, sonhei que eu estava dentro de um bar. Eu estava em pé, encostado no balcão e bebi ali algumas doses de bebida alcoólica. Naquele bar só havia 2 pessoas, o dono do bar e eu. Eu falava um pouco da minha vida para aquele homem que me ouvia atentamente, porém não podia fazer nada para me ajudar. De repente, num piscar de olhos, aproximava-se de nós um homem montado num cavalo. Seu cavalo tinha pernas enormes, como as pernas de um camelo. Era um cavalo negro e totalmente estranho. Vi quando ele parou na porta daquele bar e o seu cavaleiro inclinou-se para ver quem estava lá dentro. Nesse momento, o dono do bar percebeu que aquele cavaleiro estranho me chamava para fora, fazendo gestos e sinais com suas mãos. E assim, o dono do bar, agindo com muito medo, me expulsou daquele bar e fechou as portas para mim. Eu fiquei durante muito tempo paralisado, em pé do lado de fora daquele bar, de frente para aquele cavaleiro que trajava um manto preto e com seu rosto em volta num capuz. Sobre suas costas havia uma enorme foice afiada. Ouvi quando ele me disse:
Você vive a me chamar cantando as minhas músicas. Naquele momento eu fiquei totalmente sem ação. Então ele continuou a dizer: você fala das minhas músicas para os seus amigos. Quando você levava os meus discos para ouvir com os seus amigos, você estava me chamando e clamando a mim. Por isso, eu vim ao seu encontro. Naquele instante eu lhe perguntei: quem é você? E então ele me respondeu: eu sou Marilyn Manson. Quando ele respondeu quem realmente ele era, percebi que nesse momento levava sua mão ao capuz e descobri o seu rosto esquelético. Pude então notar que aquele cavaleiro estava sendo enviado pelo diabo para trazer uma mensagem do inferno para mim. Logo me chamou para cumprir uma ordem. Caso eu me negasse a cumpri-la, eu seria morto. Aquele homem tinha uma imagem cadavérica. Sua semelhança era a de um cadáver e queria me assustar. Era um cantor de rock satânico. Aquele cavaleiro me chamava para cumprir uma missão, cujo objetivo era matar todos os seguidores de Jesus Cristo que eu encontrasse pelo meu caminho. Imediatamente foi trazido à minha presença um cavalo preto e uma grande foice afiada. No mesmo instante, um profundo ódio entrou em meu coração, transformando-me em um monstro. Já fora de mim, eu não me controlava mais. Só me lembro que fui arrebatado de um lugar para outro na velocidade da luz. Daquele cenário urbano onde havia um bar, fui levado para um grande deserto arenoso e sombrio. Lembro-me de ter dito a ele que não poderia matar os cristãos, pois eu também tinha familiares cristãos. Mas aquele cavaleiro gritou com grande ira e disse: não fale no nome nem do sangue de Jesus Cristo, pois nós somos satanistas e odiamos Jesus, e vamos acabar com o cristianismo nesta terra e dominaremos o mundo. Então montei naquele cavalo negro, já vestido com uma capa preta e segurando uma enorme foice em minhas mãos e dominado por uma força sobrenatural, saí cheio de ódio ao encontro dos cristãos para matá-los. Ouvi como que um barulho de uma grande cavalaria se aproximando de mim. Quando olhei para os lados, vi milhares de cavaleiros vestidos todos com capas pretas e com foices nas mãos. Havia algumas montanhas naquele cenário escatológico, de onde desciam milhares de cavaleiros preparados para uma sangrenta batalha. Eles traziam um símbolo satânico estampado em suas costas. Era um raio de cabeça para baixo, de cor vermelha. Todos eles exaltavam o nome de Adolf Hitler e diziam que aquela guerra seria como a Segunda Guerra Mundial. Eles desciam das montanhas com bandeiras nas mãos, todos prontos para o confronto entre satanistas versus cristãos. Nesses momentos de terror, eu via muitos cristãos em desespero, fugindo daqueles cavaleiros para salvarem suas vidas. Muitas mulheres protegiam seus filhos. Muitos pastores, com suas Bíblias nas mãos, clamavam em alta voz, pedindo proteção ao Senhor Jesus. Lembro-me que eu comecei a matar muitos homens, mulheres e crianças naquela guerra cruel. Não tinha sentimento por ninguém ao meu redor. Eu estava terrivelmente possuído pelos demônios que comandavam o meu corpo e a minha mente, levando-me a fazer aquelas atrocidades sem misericórdia, algo que jamais faria estando em sã consciência. Eis aí a razão por que existem tantos crimes bárbaros e cruéis em nossos dias. Estes crimes são organizados por Satanás, que veio para matar, roubar e destruir a humanidade. João 10:10. Naqueles instantes de verdadeiro terror, eu me convulsionava em minha cama, tentando acordar de qualquer jeito, mas não conseguia. Por mais que eu tentasse, era inútil o meu esforço. Ainda naquela guerra sangrenta, eu vi muitas pessoas mortas e jogadas pelo chão, e outras que ainda estavam agonizando com ferimentos graves pelo corpo. Elas pediam socorro, mas logo suas vozes silenciavam na morte. Eu pude sentir naqueles instantes de terror que o céu se tornou cinzento, e todos aqueles cavaleiros desapareceram de repente. Até mesmo o mentor daquela matança sumiu sem deixar rastros, depois de muitos ataques contra aqueles inocentes cristãos. Eu me encontrei só. Então queria fugir e pensei: para onde eu irei? Porque eu matei tantos cristãos. Como eu vou responder por isso? O que eu vou falar para Deus? Ai de mim, certamente eu vou para o inferno. Toda aquela correria havia acabado, e eu solitário ali em cima daquele cavalo, pensando em escapar daquela situação. Com a foice na mão,
Comecei a chorar amargamente, pensando nas vidas inocentes que eu havia assassinado. E um grande sentimento de culpa invadiu meu coração. Fiquei desesperado, assustado e trêmulo naquele momento. Então eu comecei a gritar alto, cada vez mais forte. Eu queria sair imediatamente daquela cena horrível e mórbida, mas algo importante estava para acontecer diante dos meus olhos. Então fiquei dando voltas por aquele deserto arenoso, em cuja areia estava o sangue dos fiéis seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eu estava ensanguentado e muito abatido. Fiquei abandonado completamente. Então voltei ao meu estado normal de consciência. Aquela legião de demônios já havia desincorporado de mim. Assim pude perceber com detalhes as atrocidades que eu havia cometido. E um grande pavor se apoderou de mim. Em um dado momento, tudo se fez calmo. Um profundo silêncio se apoderou daquele cenário grotesco. Olhei à minha volta, à minha direita, à minha esquerda, mas não via mais ninguém. Percebi que os corpos mortos eram levados para um outro lugar, pois foram desaparecendo à medida que uma forte luz cruzava a linha do horizonte e vinha se aproximando da minha direção. Fiquei assustado. Notei que eu já não podia me mover, pois aquela forte luz cada vez brilhava mais intensamente. Quando aquela luz se tornou ofuscante, percebi que um homem com compridas vestes brancas caminhava em minha direção. Contemplei seu aspecto angelical, sublime, alvo como a neve. Porém, sua face não pude ver. Ela era como uma chama de fogo ardente. Ele se aproximou de mim e, levantando a sua mão para o céu, disse-me com uma voz suave: "Jovem, eu te conheço." Imediatamente senti minhas pernas grudarem no cavalo em que eu estava montado. Senti meu corpo amolecer, porém, da cintura para baixo fiquei paralisado. Perdi os movimentos das minhas pernas. A minha foice ensanguentada caiu no chão. Senti meus lábios colarem um no outro. E assim já não havia mais boca em minha face. Enquanto isso, eu tentava me justificar diante daquele homem com lindas vestes brancas, cheio de uma luz diferente de todas as luzes naturais que já havia contemplado. Era uma luz ofuscante, divina, sobrenatural, celeste. Meu corpo naquele momento entrava em convulsão e numa espécie de transe que não sei explicar. Aquele homem, cuja face era uma chama de fogo, me disse: "Jovem, por que matas os meus escolhidos? Por que persegues sem causas inocentes?" Neste momento senti que o meu fim havia chegado. Continuava a chorar quando ele me disse: "Eu tenho te chamado para pregar a minha palavra. Porém você tem sido rebelde, amando mais aos ídolos deste mundo do que Deus. Quero te dizer que eu sei que você me conhece, porém não me obedece. Cuidado, eu estou voltando para buscar os meus escolhidos." Neste momento senti meu coração desmanchar-se dentro de mim, e um amor profundo pela palavra de Deus e o Evangelho nasceu em minha alma, transformando todo o meu ser. Eu chorava muito enquanto aquele homem continuava dizendo: "Muito em breve eu voltarei, aí de ti se não estiver fazendo parte do meu rebanho. Agora eu apago as suas transgressões e os seus pecados e te envio para pregar aos jovens que estão presos pelo rock, adorando a Satanás. Vai e prega a minha palavra, porque o fim está próximo. Mas se não me obedecer, você irá para o inferno onde os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga." Lucas 16:23. Depois destas visões eu fiquei assustado e dobrei meus joelhos no chão, entregando os meus passos ao Senhor Jesus, pois essa revelação me abalou muito. Algum tempo mais tarde, eu assisti a um vídeo do pastor Josué Herion pregando na Igreja Batista da Floresta, em Minas Gerais. Ele falava do amor de Jesus e também falava sobre missões mundiais e sobre os perigos das mensagens subliminares nas músicas e nos desenhos animados da televisão. Dr. Josué Herion, um homem usado por Deus, aquele pastor inspirado por Deus, falou sobre o satanismo que é real hoje em muitas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E eu fui transformado pelo Espírito Santo com estas mensagens e notícias que me abriram os olhos de uma vez por todas. O meu coração e a minha mente foram bloqueados por Satanás através do rock and roll. Então chorei arrependido e pude escutar perfeitamente a voz do Senhor Jesus, chamando-me para ser um pregador do seu evangelho sagrado. Aquele pastor dizia aos que estavam na igreja: saia diferente, saia mudado.
Enquanto o pastor falava, eu estava com os meus olhos fixos na tela da televisão. Naquele momento eu escutava a voz de Deus me chamando e as lágrimas escorriam pelo meu rosto em confirmação do meu chamado. E cada vez mais eu sentia que meu corpo recebia uma mudança de temperatura. Cheguei a pensar que ia pegar fogo e desmaiar. Ainda que eu tente explicar como foi que a minha conversão aconteceu, faltariam-me palavras para me expressar. Mas o importante é que, hoje eu sou livre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre e eternamente. E mesmo diante da televisão, percebi que línguas de fogo começavam a surgir em meus lábios. Eu passei a escutar a mim mesmo chorando como uma criança. Meu corpo começou a se arrepiar, a minha voz começou a mudar e um calor enorme surgiu em mim, dos pés até o alto de minha cabeça. Então me joguei de joelhos diante da televisão e gritei: Aleluias! Sou livre do rock, eu sou livre da escravidão satânica. Aleluias! Eu assisti aquele vídeo das 22 horas da noite até às 6 da manhã seguinte. Era o dia 31 de outubro, dia de Halloween, a festa do diabo, dia das bruxas. Então me lembrei de todas as festas que havia participado, das noites nos bailes. Mas o importante é que eu estava ali, entregando a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Então eu juntei todos os meus discos, CDs e vídeos de rock and roll e queimei tudo. Ouvi também o testemunho de um jovem roqueiro na Holanda que não conhecia seu pai havia 18 anos, pois sua mãe era uma prostituta. Este jovem usava uma camisa que trazia uma mensagem satânica que dizia: Eu nasci para ir ao inferno, mas ele se converteu ao Senhor Jesus e tirou sua camisa de rock and roll e a lançou no lixo, dizendo: Vou para minha casa, sem camisa, mas com Jesus dentro do meu coração. Aquele jovem decidiu viver ao lado de Jesus e, desprezando as artimanhas do diabo, recebeu a Cristo dentro do seu coração e foi para sua casa sem camisa, mas feliz. Nunca vou me esquecer deste testemunho real, que só o Senhor Jesus pode realizar. Ao Senhor Jesus seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Enquanto escrevo este livro, sinto um ataque direto das trevas, tentando me calar, para que eu não escreva este testemunho e publique para que muitos jovens o leiam e entreguem seus corações ao Senhor Jesus Cristo para receberem, assim como aquele jovem holandês, uma outra vida ao lado de Jesus. Só Jesus é a verdadeira paz. Ainda hoje, ao lembrar de minha conversão e chamado ao ministério, as minhas lágrimas molham os meus olhos que assistiram a tantas perversidades diabólicas. Agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar compartilhando com vocês este testemunho sobre a minha vida no submundo do rock and roll. Hoje faço parte do rebanho de Jesus Cristo, que muito em breve vai morar nas mansões celestiais. Enquanto escrevo este livro, sinto um ataque direto das trevas tentando me calar para que eu não publique estas informações. Pelas madrugadas, sinto que alguém se aproxima da minha cama e tenta me matar, enforcado, asfixiado, enquanto estou dormindo. Eu já fiquei enfermo por várias vezes na mesma semana, mas continuo a orar e escrever este testemunho, pois sei que Satanás não quer que este conhecimento chegue ao alcance dos jovens na igreja, nos presídios, nas escolas, na internet, nos centros de recuperação de dependentes químicos, etc. E assim, entreguem seus corações ao Senhor Jesus Cristo para receberem como eu, e também aquele jovem roqueiro holandês, uma outra vida ao lado de Jesus Cristo. Só Jesus é a verdadeira paz. Aleluias! Aguardo a sua volta em breve, como ele mesmo prometeu em sua palavra, dizendo: Eis que cedo venho. Apocalipse 22. Aguardo a sua volta em breve, como ele mesmo prometeu em sua palavra, dizendo: Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 7. E não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Só Ele pode salvar a sua alma da morte e do inferno de fogo. Jesus está voltando. Prepare-se. O sangue de Jesus tem poder. Amém.